Querido irmão, falamos em vídeos anteriores sobre a transculturalidade do Evangelho e queremos sequenciar, mas vai ser rapidinho. Por que transcultural? Porque transpõe barreiras, né? Políticas, barreiras sociais, linguísticas, religiosas e abrange a todos os homens em todas as estruturas sociais. Quando o apóstolo Paulo sai da cidade de Atenas, que é a antiga capital da Grécia, lá em Atos 17, ele encontra lá na cidade de Atenas ele confronta com aqueles filósofos, os epicureus, os estoicos. Ele confronta também ali com aquelas correntes de pensamentos teológicos, né? O apofatismo, o catafatismo. E ele sai de Atenas, a capital da antiga Grécia, e vem para a cidade de Coríntios. Coríntios era a capital da Acaia. A Acaia era uma província romana integrada por várias cidades. Entendeu? E na cidade de Coríntios tinha um turismo sexual. Um turismo sexual. Havia um templo, um suntuoso templo de uma deusa chamada Afrodite. Daí é que vem os afrodisíacos, que são estimulantes sexuais. Então, esses estimulantes, eles têm as suas origens históricas na antiga cidade de Coríntios. Os satiromaníacos e as ninfomaníacas eram adoradores de Afrodite. Você sabe que a ninfomania e a satiromania são perversões sexuais, são patologias sexuais. Tanto o ninfomaníaco, a ninfomaníaca, como o satiromaníaco, que são pessoas que têm um apetite sexual desordenado, patológico. Entendeu? E são pessoas que precisam do Evangelho. Então, quando Paulo chega na cidade de Coríntios, a capital da Acaia, ele faz essa constatação. A cidade está numa depravação moral e espiritual sem precedentes. Aí Paulo pensa em voltar, em desistir, devido à depravação daquela cidade. Mas, num sonho à noite, Deus te fala. Deus fala com ele. Paulo, fala e não te cala, porque eu sou contigo para te livrar, e ninguém te fará mal. E Paulo permanece aí. Diz aqui o texto que ele ficou em Coríntios 1 ano e 6 meses, anunciando a palavra de Deus entre gregos, gentios e judeus. Observa que o evangelho não estava mais ali restrito ao território palestino e sírio. Ele já tinha saído das fronteiras. Entendeu? Saído das fronteiras. Paulo estava com a incumbência de evangelizar todas aquelas províncias. A província da Galácia, a província da Macedônia, a província da Acaia, a província da Ásia Menor, a Capadócia. A missão dele era nobre. Era uma missão nobre. E você observa que o missionário daquela época era alguém que tinha essa capacidade de se adequar às situações, de superar situações. Entendeu? Uma capacidade de resiliência. Em nenhum momento você viu Paulo. Agora, aqui ele pensou em desistir. Apesar da sua perseverança, apesar da sua coragem, apesar da sua resiliência, ele aqui pensou em desistir. Ele disse, não, é demais, a cidade está totalmente depravada. Entendeu? O suntuoso templo de Afrodite era a fonte de renda daquela cidade, ou uma das fontes de renda. Então, é uma cidade economicamente consolidada por causa de Afrodite. Mas Deus fala, Paulo, fala e não te calas, porque eu sou contigo para te livrar. E diz o texto que Paulo, pela palavra de Deus, eles convenciam ali judeus e gregos que Cristo é o Senhor. Observa que não tratava-se de uma argumentação de sabedoria humana, ele não usava argumentos filosóficos, não, era argumento bíblico. Porque só a Bíblia tem o poder de convencer as pessoas
de que Cristo é o Senhor. Só a Bíblia tem um poder de convencer as pessoas do seu estado de pecaminosidade. Leva a pessoa a refletir e a constatar que precisa de Jesus. E aquela cidade é uma cidade impregnada de demônios. Veja o que Paulo diz aqui, olha. Vê que ele diz aqui, olha. E ele descendo a Acaia, alguns receberam a palavra de Deus, porque com grande veemência convencia publicamente a todos, judeus e gregos, pela Escritura, que Cristo é o Senhor. Que Cristo é o Senhor. Mas, queridos, quando eles saem de Coríntios, eles vão para a cidade de Éfeso. Em Éfeso, eles encontram grandes problemas. Primeiro, porque em Éfeso estava o templo de Diana. Eu disse que uma das características peculiares do mundo greco-romano era esta valorização de templos suntuosos. Né? Era uma valorização de templos suntuosos. E em Efésios, ele encontra o templo de Diana. E os efésios diziam que Diana era grande. Efésios era a capital da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma província romana integrada por várias cidades. Ali estava a região da Anatólia, da Capadócia, região muito ampla, onde também o paganismo predominava. E Paulo foi lá com seus companheiros. E diz aqui o texto de Atos, capítulo 19, versículo 10, que Paulo ficou ali por 2 anos, para que todos ouvissem a palavra do Senhor. E diz o versículo posterior que Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. E ele convencia os efésios pela palavra que grande não é Diana, que o que Diana promete é surreal, é utópico, mas que Cristo é o grande. Né? Diz aqui no texto, o versículo 19, do versículo 11 do capítulo 19, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quer dizer, o nosso Deus é imutável. Ele ainda faz milagres. Ele é o Deus que usou Paulo como instrumento de cura, pode usar você também. Não adianta os céticos da época, os céticos atuais, aqueles questionadores, aqueles que querem racionalizar tudo, não adianta tentar negar isso aqui, que é verdade é que é inquestionável. É verdade inquestionável. Não se pode relativizar isso aqui, porque é absoluto. O Deus que usou Paulo, ele usa também nos dias atuais. E diz aqui o texto que um grupo de judeus ambulantes exorcistas exorcizavam as pessoas. E esse grupo ele confrontou com Paulo. Ele ficava exorcizando as pessoas. E acabaram confrontando com Paulo e conhecendo o Evangelho. Entendeu? Que quando eles saem da cidade de Éfeso, eles vão para a cidade de Mileto. Mileto foi aquela cidade fundada por aquele filósofo, aquele proeminente filósofo Tales de Mileto. Só que em Mileto, a missão de Paulo foi confortar e consolar os discípulos. Confortar e consolar os discípulos. Ele ensinou os discípulos que tinham que viver com humildade e servindo o Senhor até com lágrimas. E é preciso ser resiliente. Não pode se desmotivar, não pode desistir. Mas ele diz, irmãos, eu não sei se volto a rever vocês. Porque eu estou indo para Jerusalém. E eu sinto que prisões e tormentos me esperam. Porque lá estava um imperador chamado Nero. Isso foi no ano 67 da era cristã, com fúria, com ira. Entendeu? Ele sai de Mileto e vai para a cidade de Tiro. Tiro foi uma cidade daquela província onde Cristo teve, né? Ficava na província da Fenícia. Fenícia era também uma província romana, integrada por várias cidades. Cristo foi lá curar
a mulher Ciro-fenícia, lembra? Aí Paulo chega lá em Tiro e os irmãos aconselham Paulo, não vai para Jerusalém, porque você vai morrer, a gente não vai voltar a ver você. Aí Paulo disse para os irmãos, foi muito bom estar com vocês aqui, foi muito ótimo estar com vocês. Melhor seria ficar, mas eu vou ter que partir. Aí ele escreve ao seu filho, Timóteo, olha Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sai de Tiro e vai para a cidade de Cesareia. Lembra de Cesareia, de Filipe, o local de adoração pagã? Paulo esteve naquela cidade, evangelizando também os irmãos, consolando e confortando os irmãos. E naquela cidade os irmãos falam, Paulo, não vai para Jerusalém. Não vai para... Fique aqui. Ele fala, não, eu vou ter que ir para Jerusalém. Mesmo sabendo que prisões me esperam, que tormentos me esperam, mas eu vou ter que ir para Jerusalém. Melhor seria ficar com vocês, mas eu vou ter que partir. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.